Olá, sou a Vanessa Rocha Ribeiro, aluna de doutorado do programa de pós-graduação em tocoginecologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. O meu trabalho é intitulado como o efeito regulador in vitro da vitamina D sobre as subpopulações de células TH2 e T reguladora em gestantes portadoras de pré-eclâmpsia. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora titular Maria Terezinha Serrão Perassoli e com o auxílio financeiro da FAPESP. A pré-eclâmpsia é uma síndrome específica da gravidez, sendo descrita como a principal causa de mortalidade, morbidade e parto prematuro. É clinicamente identificada a partir da 20ª semana de gestação ou nos primeiros dias após o parto, através da hipertensão arterial e proteinúria. Gestantes que apresentam hipertensão arterial e não apresentam proteinúria também podem ser diagnosticadas como pré-eclâmpticas se apresentarem outros comprometimentos, como, por exemplo, insuficiência renal, complicações neurológicas ou hematológicas. A pré-eclâmpsia ela também é caracterizada por um desequilíbrio das subpopulações de células T CD4 positivas, representadas então por um aumento de células de perfis inflamatórios TH1 e TH17 e uma diminuição de células de perfil anti-inflamatório e regulador TH2 e T reguladora. Essa inflamação sistêmica estéril encontrada na pré-eclâmpsia também é representada por níveis excessivos de citocinas pró-inflamatórias, associadas à redução das citocinas imunossupressoras, além de um fenótipo anormalmente ativado das células do sistema imune. O desbalanço entre as subpopulações de células T, CD4 positivas, citocinas pró e anti-inflamatórios, na pré-eclâmpsia, parecem ser dependentes da deficiência de fatores reguladores capazes de modular essa resposta inflamatória. Desta forma, a ação imunomoduladora da vitamina D sobre as subpopulações de células TCD4 positivas pode promover um ambiente mais favorável à gestação. Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito modulador in vitro da vitamina D por meio da determinação dos ativadores e fatores de transcrição característicos das subpopulações de células T em células mononucleares do sangue periférico de gestantes portadoras de pré-eclâmpsia e de gestantes normotensas. Foi coletado o sangue periférico de 30 gestantes portadoras de pré-eclâmpsia e de 30 gestantes normotensas. Para a obtenção do plasma, o sangue periférico das gestantes foi centrifugado a 1500 RPM por 10 minutos, para que pudéssemos realizar a determinação da vitamina D plasmática através da técnica de quimioluminescência. Para análise dos ativadores e dos fatores de transcrição característicos das subpopulações de células T, foi utilizado o sangue periférico de 10 gestantes com pré-eclâmpsia e de 10 gestantes normotensas. As células mononucleares do sangue periférico, os PBMCs, foram obtidos por gradiente de Ficol-Pac. A concentração celular foi ajustada para 2 × 10⁵ PBMCs por ml. Essas células elas foram cultivadas na presença ou ausência de vitamina D, na concentração de 100 nanomolar e foram incubadas a 37 graus Celsius em tensão de 5% de CO2 por 30 minutos. Após esse período, foi realizada a marcação das células para a avaliação das subpopulações de células T através da técnica de citometria de fluxo. Os alvos estudados foram TH1 através dos ativadores STAT1 e STAT4 e do fator de transcrição TBET, TH2 através do ativador de transcrição STAT6 e do fator de transcrição GATA3, e a população T reguladora através do ativador de transcrição STAT5 e do fator de transcrição FOXP3. Com relação aos resultados desse trabalho, temos que a concentração plasmática de vitamina D foi significativamente menor nas gestantes portadoras de pré-eclâmpsia quando comparadas às gestantes normotensas.
Com relação à análise do perfil inflamatório TH1, pode-se observar que a média de intensidade de fluorescência, a MIF, endógena do fator de transcrição TBET é significativamente maior nas gestantes portadoras de pré-eclâmpsia quando comparadas às gestantes normotensas. O tratamento com vitamina D, por sua vez, diminuiu significativamente a percentagem de células que expressam TBET em gestantes com pré-eclâmpsia. Os ativadores de transcrição STAT1 e STAT4, correspondentes à subpopulação TH1, não apresentaram diferenças significativas na média de intensidade de fluorescência entre os grupos avaliados. Porém, ao analisar a percentagem de células que expressam esses ativadores de transcrição nas gestantes com pré-eclâmpsia, podemos observar que a expressão endógena desses ativadores é significativamente maior quando comparadas às gestantes normotensas. Ainda em relação à percentagem de células que expressam o ativador de transcrição STAT4 nas gestantes com pré-eclâmpsia, foi demonstrado que a ação da vitamina D diminuiu significativamente a expressão desse ativador de transcrição. Na análise do perfil anti-inflamatório TH2, pode-se observar a expressão do fator de transcrição GATA3 após o cultivo com vitamina D, nos dois parâmetros estudados, como na média de intensidade de fluorescência e na percentagem de células expressando esse fator de transcrição, houve um aumento significativo. Também foi demonstrado nas gestantes normotensas um aumento significativo na percentagem de células que expressam o fator de transcrição GATA3 na presença de vitamina D. Para contribuir na caracterização do perfil anti-inflamatório TH2, também foi avaliado o ativador de transcrição STAT6, onde não foi detectado diferenças significativas na média de intensidade de fluorescência. Porém, ao avaliar a percentagem de linfócitos expressando STAT6 após o tratamento com a vitamina D, foi demonstrado um aumento significativo nas gestantes com pré-eclâmpsia. Para completar a caracterização das subpopulações de células T CD4 positivas nesse trabalho, também foi avaliado o perfil regulador, o qual foi demonstrado nesse estudo pelos dois parâmetros estudados, a média de intensidade de fluorescência e a percentagem de células, onde o tratamento com vitamina D aumentou os níveis do fator de transcrição FOXP3 nas gestantes portadoras de pré-eclâmpsia. Além disso, também foi observado que a percentagem de células que expressam o fator de transcrição FOXP3 endogenamente é significativamente menor nas gestantes pré-eclâmpticas em relação às gestantes normotensas. Além disso, pode-se notar que a média de intensidade de fluorescência do ativador de transcrição STAT5 não apresentou diferença significativa entre os grupos estudados. Porém, o tratamento com vitamina D, ele aumentou a percentagem de células expressando o ativador de transcrição STAT5 nas gestantes com pré-eclâmpsia. Em conjunto, os resultados obtidos do presente trabalho mostram que o tratamento in vitro dos PBMCs, as células mononucleares do sangue periférico, obtidos das gestantes com a vitamina D, induz um efeito imunomodulador sobre as subpopulações de células T em gestantes portadoras de pré-eclâmpsia, redirecionando o desequilíbrio encontrado das subpopulações de células T CD4 positivas para um perfil regulador, representado então por um aumento de células TH2 e células T reguladoras nessas pacientes. Dessa forma, a inflamação sistêmica e estéreo observada nas gestantes com pré-eclâmpsia afirma aquela informação que eu disse na introdução, que poderia ser decorrente de um desequilíbrio da homeostase do sistema imune, causado então pela ausência de fatores reguladores da resposta inflamatória, como por exemplo a vitamina D, onde atuou agindo, modulando essa resposta inflamatória para perfis anti-inflamatório e perfil regulador. Por fim, eu gostaria de agradecer à Unesp, à Faculdade de Medicina e o Instituto de Biociências de Botucatu, ao Programa de Pós-Graduação em Tocoginecologia da Faculdade de Medicina, o qual eu integro e desenvolvo meu projeto de doutorado,
A FAPESP, pelo auxílio financeiro regular e pelo auxílio através da minha bolsa de doutorado, e também a equipe que contribuiu para o desenvolvimento desse trabalho, em especial a minha orientadora, a professora titular Maria Terezinha Serrão Perassoli. Também não posso deixar de agradecer ao 11º Encontro de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Botucatu pela oportunidade de participar de um renomado evento científico, e também vou deixar os meus agradecimentos a todos aqueles que estão participando e assistindo a esse vídeo. Obrigada a todos e um grande abraço.